Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que há. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Todos os joelhos se dobrarão. Santo, na Santa Igreja remida, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, vida eterna, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz, um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe a luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor.
Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz em nome do nosso Cristo ressurreto. Nós estamos estudando sobre os concílios ecumênicos. Lembra que nós falamos do concílio de Nicéia, onde definiu a divindade de Jesus Cristo, e o grande herege Ário pregou uma doutrina dizendo que Jesus Cristo, ele não era Deus, ele não se encarnou. Depois nós vimos também o concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 381, quando definiu ali, selou mesmo sobre Jesus Cristo como homem, mas também como Deus. E os concílios, esses concílios que nós temos estudado aqui, são importantes, irmãos e irmãs. Por quê? Porque nós, como cristãos, precisamos de ver, a base histórica da nossa fé. E conquanto esses concílios ecumênicos, que eles foram realizados, convocados pelos imperadores romanos, e tiveram também algumas doutrinas que foram colocadas na igreja, doutrinas heréticas, como a que nós iremos estudar hoje, onde fala sobre o Theotokos. O que é Theotokos? Theo, Deus, e Tokos significa a ideia de parir. E o concílio de Éfeso, que aconteceu no ano 431, houve um problema, porque na verdade o concílio discutiu e definiu sobre a questão que Maria pariu Deus. E isto foi um problema sério neste contexto. Mas eu vou voltar daqui a pouco. Eu quero agradecer você por estar conosco. Nós iremos dar um tempo hoje. Hoje nós vamos dar uma paradinha e voltaremos depois do dia 15 de janeiro, ok? Nós temos visto também que algumas pessoas estão muito ocupadas nesta caminhada aí de preparativo para o Natal, para o final do ano. E também eu preciso de dar uma parada para poder estudar e preparar para vocês aqui estudos que sejam bem substância para a sua vida. Então nós iremos falar hoje sobre o concílio de Éfeso. Eu quero falar também sobre uma heresia que está vindo da China, que tem assim entrado já no arraial do povo de Deus. E aí eu volto dia 15 para falar sobre o concílio de Constantinopla. Hoje é o concílio de Éfeso. E depois eu volto para falar com vocês sobre o concílio de Constantinopla, e assim nós terminaremos os 7 concílios ecumênicos. Então veja bem, eu quero falar com vocês que é importante nós estudarmos sobre isso. E aí eu quero, antes de entrar nesse tema de hoje, gente, não há nada novo debaixo do céu do sol. Sempre as heresias vêm, elas param por um tempo, depois voltam. Sempre foi assim. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí, existe uma seita que está sendo propagada no mundo, vindo de lá da China. A China não nos trouxe apenas o coronavírus, o Covid-19, mas agora está trazendo também esta heresia, esta igreja chamada o Todo-Poderoso. E veio lá do Oriente, vem lá da China, que é um país que tem perseguido, inclusive, os protestantes. Então, o que eles argumentam? Depois eu quero fazer um estudo aqui especificamente sobre isso, porque é interessante que o problema sempre foi a argumentação que Jesus não é Deus, que não existe a Trindade, porque o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla, eles definiram sobre a Trindade, que existe um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que Deus ora se manifesta como Filho, ora se manifesta como Espírito, ora se manifesta como Pai, como Jeová. Não. É um Deus que ele é um só, mas ele se distingue em 3 pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esta seita que está vindo lá do Oriente, o Deus Todo-Poderoso, o que eles estão dizendo? Eles creem que Deus é um núcleo único, e tem horas que ele se revela como e se manifesta como o Filho,
Tem hora que ele se manifesta como o Espírito. Eles não creem na Trindade, como as testemunhas de Jeová. Então, eles acreditam que agora Deus está se manifestando. Cada época da história, Deus se manifesta de uma maneira. E agora Deus está se manifestando, então, Deus está se manifestando como agora o Todo-Poderoso. Ele se manifestou na história de um jeito, e agora ele está manifestando como Deus Todo-Poderoso. E aí eles falam que Jesus Cristo, deixa eu consertar aqui, eles falam que Jesus Cristo se encarnou lá na China em uma mulher. Esta mulher é a encarnação de Jesus Cristo. E eles então não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Eles acreditam que Jesus encarnou pela segunda vez nessa mulher, e eles têm as doutrinas deles. E inclusive negando a divindade de Cristo, negando então a Trindade. Sempre foi assim. Por isso que eu estou dizendo para vocês a importância de estudarmos sobre o credo apostólico, estudarmos sobre os concílios que aconteceram na história, a importância de estarmos firmados na palavra de Deus. É o que João diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que a Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 8? O meu povo anda errante, perece, porque falta o conhecimento, a instrução da minha palavra. Então é preciso entendermos, é aquele que Calvino falou, baseado em Timóteo, que toda Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus e útil para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é a palavra de Deus. Esta seita que está surgindo aí, está entrando em contato. Quando você receber algum contato pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, cuidado, principalmente com os nomes lá, né? Com pessoa com a característica daquele pessoal da orientais lá, chineses. Eles querem entrar em contato para evangelizar você. Por isso que o apóstolo Pedro fala na sua carta, que nós precisamos de estar preparados para debatermos, para sermos apologetas, para debatermos contra heresias que têm entrado sorrateiramente dentro da igreja. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana tem os seus dogmas, tem as bulas papais, as instruções das suas catequeses. Eles falam que tem a Bíblia, mas tem outros livros. Assim é a Testemunha de Jeová, assim qualquer seita, assim também esta seita que fala do Todo-Poderoso. E Nestório, um patriarca da época, um bispo da época, não aceitou essa concepção. Ele lutou veementemente, porque para ele teria de ser então o Christotokos, que Maria pariu Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, e não poderia ser então o Theotokos, que seria que Maria pariu Deus. Como pode Maria, humana, parir Deus, na toda a sua essência, em toda a sua substância? Não. Então é preciso nós estudarmos sobre isso para que entendamos essas discussões que tiveram nos concílios antigamente. Ele viu essa dificuldade no ano 431, quando o concílio foi convocado. O que é um concílio? É conselho, é uma reunião de bispos, de padres, que na época reuniam para poder debater assuntos doutrinários, dogmas, para poder colocar a igreja na trilha. Agora, é verdade, quando a gente fala na trilha daquilo que eles creem até hoje. E aí foi então debatido que quando falava Theotokos, que Maria pariu Deus, ele achava que poderia ser Christotokos, porque Maria sim pariu
concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ali nasceu o Filho. Ele se encarnou, ele se fez carne. Ali é a segunda pessoa da Trindade. Só que este concílio definiu que o Theotokos, que Maria pariu Deus. Por isso que nós temos a reza Ave Maria. Ave Maria cheia de graça. Tudo bem, está certo. Ela foi cheia de graça, tal como eu e você somos cheios de graça, bondade de Deus. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, ainda é. Bendita és vós entre as mulheres. Ela foi bendita, felizarda, por ter Deus achou nela, na simplicidade do seu coração, e ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, do Christotokos, né? Do Cristo, que é o Filho de Deus e que é Deus. E lá fala, quando fala assim, olha, nasceu Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Foi ele bendito mesmo. Aí quando fala Santa Maria, Mãe de Deus. Na verdade, Maria não foi e não é mãe de Deus. É limitar demais um Deus soberano como Ele é. O Deus dono dos atributos inerentes unicamente, especialmente a Ele. O Deus eterno, o Deus infinito, o Deus soberano, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Deus que, segundo as Escrituras Sagradas, Ele não tem início e não tem fim. É complexo entender a questão da Trindade demais. Mas a Trindade é um mistério. E aqueles que têm o Espírito Santo o aceitam pela fé que foi gerada em nós pelo Espírito Santo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, naquele momento então, definiu o Theotokos, que Maria pariu Deus. Para Maria, então, se você vê a teologia católica, Maria se torna uma quarta pessoa da Trindade. Então seria o que? Não seria Trindade. Não existe uma quarta pessoa na Trindade. Maria não é deusa, não é divina. Por isso que eles fizeram a reza Ave Maria, quando fala, rogai por nós pecadores. Onde surgiu isso? E vocês sabem que Jung até fala sobre a ânima e o ânimos, que dentro de cada ser humano, no homem, por exemplo, tem parte mulher e parte homem. E na época, quando Roma estava crescendo, a religião cristã em Roma, eles reuniram e viram que outras nações que estavam sendo dominadas por Roma tinham as suas divindades. Por exemplo, Diana dos Efésios. Lá havia no panteão grego romano Afrodite, Minerva, Zeus, aquele panteão de divindades. Aí eles reuniram então e falaram assim, olha, nós precisamos de colocar alguém para que possa, na verdade, esse pessoal pagão vir para a igreja. E existe o lado sensível, que é o lado da ânima no homem. E aí quem que eles colocaram para poder estar? Maria é cândida, uma mulher dócil. A Bíblia relata que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, do Cristo, do Messias. E eles então começaram a colocar e fizeram a reza Ave Maria. E que até hoje, entre os católicos, Maria é reverenciada, adorada. E tributam a ela um atributo que só é inerente a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, que eu repito aqui, a onisciência, a onipotência, e a onisciência, a onipotência e a onipresença. Somente a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem. Então o concílio de Éfeso, que reuniu em 431, para definir, entre muitas coisas, para definir
o Theotokos, que Maria pariu Deus. Por isso, Maria, mãe de Deus. Para a Igreja Católica, no concílio então de Éfeso, foi definido que Maria é mãe de Deus. Mas, gente, Maria, ela foi mãe do Salvador, ela foi o instrumento utilizado. Jesus nasceu não de um relacionamento com José, de Maria com José, mas ele nasceu como obra milagrosa, um mistério, obra milagrosa do Espírito Santo. E nós precisamos de referir isso aí, porque olha para vocês verem, esta seita que está chegando aí para o Brasil, está se espalhando pelo mundo todo, o Deus Todo-Poderoso, onde diz que Jesus encarnou numa mulher. Inclusive o próximo concílio que nós iremos estudar, o concílio de Constantinopla II, trata quando a igreja expurgou do meio dela na época, expurgou o espiritismo, a reencarnação. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Então, o que tem crescido sobre isso? Há algum tempo atrás, um homem chamado Maitreya, também lá do Oriente, que até hoje já existe, falando que ele era em reencarnação de Cristo. E já existe também no Brasil o Henry, que é um cara maluco, dizendo que ele é o Cristo. A Bíblia já foi relatada, já relatou sobre isso. Por isso, nós precisamos estudar sobre os concílios, precisamos professar o credo apostólico, precisamos de descobrir e estudar o que nós cremos, para que nós possamos nos firmar nesses dias vindouros. Virão tempos difíceis, virão tempos onde líderes de seitas, onde eles irão fazer milagres. Está na Bíblia. Então é preciso nós firmarmos, irmãos e irmãs da IPJP, e estudarmos sobre esses concílios, sobre esses temas, para que possamos firmar e nos conhecer mais e mais o caráter deste Deus que servimos. Agora, volto a dizer para vocês, os concílios que aconteceram, os 7 ecumênicos, os 7 concílios ecumênicos que aconteceram, tiveram coisas boas? Sim. Tiveram coisas ruins? Sim. Cabe a mim e a você examinar na Bíblia, e nós não somos obrigados a aceitar aquilo que um concílio ecumênico ou qualquer tipo de denominação ou líder religioso prega. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Por exemplo, Constantino, no ano 325, e mais à frente um pouco, no ano 376, ele aprovou um edito, começou em 313, quando ele converteu, e aí Constantino começou a declarar editos, por exemplo, a questão do infanticídio. Em Roma, lá, quando a família não queria a criança, o que a família fazia? Jogava a criança na rua, principalmente quando não era homem, porque eles queriam que os seus filhos fossem guerreiros, soldados de Roma. Jogavam na rua. Aí tinha lá uma carroça que pegava as crianças, estes homens, que as levavam para casa, e depois, quando essas crianças cresciam, vendia essas crianças como escravas. Então, Constantino, que foi esse que convocou o concílio de Nicéia, que nós falamos, ele baixou um edito dizendo contra o infanticídio, contra também a luta dos gladiadores. Lembra que um lutava com o outro até matar um ao outro? Foi Constantino que também baixou um edito dizendo sobre o domingo. Domingo seria o dia do Senhor, o primeiro dia da semana que até hoje nós temos, que diferencia do calendário judeu, dos judeus. Então, Constantino, ele teve uma grande contribuição no concílio Nicéia, no concílio niceno, e nesse contexto todo como imperador, ele também baixou um edito dizendo, e isso bem antes que a igreja cristã
teria liberdade, poderiam todos expressarem a sua fé. E foi daí que a religião cristã se tornou a religião oficial do Império Romano, que depois também desandou com erros doutrinários, erros bíblicos, erros totalmente fugiram da Bíblia, que até hoje está aí a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas todos esses concílios, eles deram uma grande contribuição para a igreja. Tá bom, meus irmãos? Nós voltaremos então, depois do dia 15 de janeiro, eu irei continuar estudando o concílio de Constantinopla, os 7 concílios ecumênicos que aconteceram dentro da igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de ano abençoado demais e que você possa se cuidar, porque nós estamos vendo aí que cada dia mais aumenta e está alastrando o vírus do Covid, né? E é preciso nós termos cuidado. E vamos orar a Deus para que essa vacina possa sair logo, para que nós possamos tomá-la e que nós possamos livrar deste mal que tem levado tantas pessoas ao óbito. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ter estudado com esses irmãos até aqui os 3 concílios, e que o Senhor possa abençoar esta irmã na sua casa, esse irmão amado, e que nós, ó Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos firmes, que nós não possamos baixar a guarda, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, renove esta irmã, renove este irmão, dê direção a cada um de nós, para que nós possamos andar na luz da Tua presença. Que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis à Tua presença, meu Redentor, rocha minha, meu escudo, nosso pastor. Amém. Gente, nós estamos então numa eleição, começamos terça-feira, estamos elegendo mais um presbítero e mais 7 diáconos para o andamento da igreja. Nós estamos aí com o nosso irmão seminarista e evangelista Manuel, que está fazendo um estágio integral na nossa igreja. Agora mesmo na reunião do presbitério, eu até falei para os presbíteros, né, que o presbitério pediu para que eu liberasse Manuel para Januária, se podia liberar ou para outro campo. E eu disse que não. Ele está estagiando comigo aqui, preparando, ou ele continua conosco assim para sempre, né? Nós dois aí. Mas eu gostaria que você orasse por ele, por Tairane, pela sua família. O Manuel está visitando vocês, e para que nós estejamos juntos nesta caminhada na IPJP. E precisamos desses 7 diáconos, homens de Deus que já têm servido a IPJP, e também mais um presbítero, que está aí o nosso irmão Jô, que foi indicado pelo conselho. Então você, domingo, se você ainda não votou, você pode votar pela manhã e votar à noite, e depois do culto nós daremos a resposta das eleições, tá bom? Deus te abençoe, firmado na palavra, hein?